Olá, queridos alunos, bora lá? Nós estamos aqui hoje para gravar aí a nossa quinta aula e o capítulo de número 2, onde nós vamos estar trabalhando aí a doutrina da ressurreição, tá bom? Então nós vamos caminhando junto aí, bora lá comigo, né? Então nós já estudamos aí o capítulo de número 1, a introdução à escatologia, agora estamos aí no capítulo de número 2, a doutrina da ressurreição, tá bom? Então, vamos lá, capítulo 2, doutrina da ressurreição. Aqui estão as dicas, né, para você participar das aulas online, que acontecem todas as sextas-feiras. Toda sexta-feira, a primeira aula das 19 às 20 horas, a segunda aula das 20 a 21, tá bom? Participa lá, vale 3 pontinhos, você já sabe. Vale 3 pontinhos lá a sua participação na aula online, tá bom? A doutrina da ressurreição. A definição, ressurreição vem da palavra latina resurrectio, né? Então, é uma palavra estranha aos nossos ouvidos, porque ela é uma palavra traduzida, né? Que quer dizer voltar, levantar, um levantar daquele que estava no túmulo ou uma ressurreição da vida para aquele que estava morto. Então, isso é o significado de ressurreição. É voltar a viver, é tornar a vida novamente, tá bom? Então, a ressurreição é uma das doutrinas de fundamental importância para a fé cristã. Porque, veja bem, nós vamos ver o texto bíblico, vai falar assim, na 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai começar nos dando essa instrução aqui, olha, vamos procurar aí na nossa Bíblia, né? 1 Coríntios, capítulo de número 15. Então, 1 Coríntios, capítulo de número 15, nós vamos, 1 Coríntios 15, o versículo 13 em diante, que vai dizer assim: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se, na verdade, os mortos não ressuscitarem, porque se os mortos não ressuscitarem, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormem em Cristo estarão perdidos. Então, veja bem, o que o apóstolo Paulo está abordando? O tema da ressurreição. Então, o que acontece? A ressurreição, ela é o que nós chamamos de alicerce da fé cristã. Porque se nós não crermos na ressurreição, então é vã a nossa fé. Então, Cristo não ressuscitou. Então, Cristo foi mais um profeta, mais um pregador, que morreu, foi enterrado e acabou. Então, qual é a diferença da ressurreição de Cristo? É que Cristo ressuscitou e não morreu mais, tá bom? Então, nós vamos discorrendo aí os assuntos no nosso livro, né? Nesse livro que você tem aí, olha só, né? No seu livro, nós temos aí escatologia bíblica. Você vai lá no seu livro deve estar aí na página de número 18, aí nós vamos definir assim, a página número 18, lá em cima do livro está escrito ressurreição, no seu livro está escrito ressurreição, e aí a gente entra aqui, né, na página 17, que vai falar o capítulo de número 2. Na 18 de vocês, lá em cima de vocês, porque o meu está diferente, vai estar escrito a ressurreição e você continua vendo ali o assunto que o apóstolo Paulo está falando acerca dele, tá bom? Então, a ressurreição, ela é um dos pilares do cristianismo, é fundamental. Então, você não pode mexer nisso, tá bom? A Bíblia nos ensina clara e efetivamente que todos os mortos hão de ressuscitar. Então, veja bem, João 5 e 28, o que é que vai dizer? Nós vamos trabalhar aí a palavra do Eterno, tá bom? João 5 e 28, o que nós vamos ver? Lembrando os alunos, essa aula nós vamos dividir ela em 2 aulas, tá bom? Nós vamos dividir essa primeira parte e depois a segunda parte, essa aula de número 5. Então, tá. João 5 e 28, vamos ver o que foi dito aqui pelo apóstolo João, 5 e 28. A palavra do Eterno vai dizer assim, olha:
também não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que ouvirem e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então, aí está falando do quê? Está falando da ressurreição para a vida eterna. Aquela ressurreição, não a ressurreição, Lázaro sai para fora, que Lázaro ressuscitou. Mas Lázaro ressuscitou e teve que morrer de novo. Mas essa ressurreição não. Essa ressurreição é já lá de Apocalipse, né, já no final do fechamento da história da humanidade, aonde alguns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a condenação eterna. Então vai ser o grande julgamento lá, vai haver a ressurreição na vinda de Cristo, tá bom? E nem todos teremos o mesmo destino. Então, na ressurreição final, nem todos teremos o mesmo destino. Vamos ver do que se trata esse texto bíblico. O Evangelho de João, de novo, os 5 e 29, nós estávamos ali pertinho, né? João 5 e 29, vamos ver o que diz aqui. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então, veja bem, aqueles que morreram em Cristo Jesus, a Bíblia diz que eles ressuscitarão primeiro na vinda de Cristo. E agora, ressurreto na vinda de Cristo, eles irão para o céu, irão morar com Cristo na glória. Mas os que ressuscitaram sem Cristo, porque eles vão ressuscitar também, mas eles não serviram a Cristo. Então, eles serão, essa ressurreição vai ser para quê? Para a condenação e para a morte, né? Para a condenação e a morte eterna. E nós já aprendemos nos estudos anteriores sobre as 3 mortes, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Então, eles ressuscitarão, mas para quê? Para a condenação, tá bom? Então, vamos caminhando aí, a gente vai esclarecendo melhor. Nem todos ressuscitarão ao mesmo tempo, pois a Bíblia nos diz de 2 ressurreições. A primeira ressurreição, a ressurreição dos justos, é também chamada de primeira ressurreição. E acontece em 3 grupos. Então, a primeira ressurreição na vinda de Cristo, ela vai acontecer em 3 grupos. Vamos ver aí, olha, Apocalipse 20 e o verso de número 5. Tá bom? Vamos lá, gente. Apocalipse 20 e o verso de número 5. Nós temos dito isso, não pule os textos bíblicos para você desenvolver a linha de raciocínio naquilo que você está estudando, tá bom? Então, Apocalipse 20 e o verso 5 vai dizer o quê? Olha, mas aos outros mortos não reviverão, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, na vinda de Cristo, olha aqui na nossa tela, olha, Jesus vindo nas nuvens. Nesse dia, os salvos em Cristo ressuscitarão e vão subir com Cristo. Mas os outros mortos, não. Quem morreu sem Cristo não ressuscita nessa primeira ressurreição, tá bom? Acho que está até autoexplicativo, né? Então, vamos lá. Olha, o primeiro grupo, as primícias, que participou da primeira ressurreição, Cristo, os santos que com ele ressuscitou. Então, veja bem, aqui eu já vou abordar o quê? Que na morte de Cristo, quando Jesus morre lá em Jerusalém, há 2000 anos atrás, vamos ver se é isso mesmo, o Evangelho de Mateus 27, o 52 e 53, para a gente explicar isso, essa fala aqui agora, né? Evangelho de Mateus 27, o 52 e o 53. Olha só. E abriram-se os sepulcros, tá bom? E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam, foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O que está acontecendo? Essa premissa tem a ver com a colheita de Israel. Quando Israel colhia, fazia uma colheita, eles pegavam um molho de trigo e levavam para o sacerdote para que ele apresentasse a Deus e abençoasse aquele molho de trigo, que seria a bênção chamada das primícias. Então, Cristo faz uma comparação, ou o que nós chamamos na teologia de analogia, uma comparação entre Cristo e entre esse molho. Mas esse molho, ele não poderia, o molho das primícias não poderia ser um cacho de trigo,
como nós temos aqui na nossa ilustração. Na nossa ilustração, nós temos um molho de trigo. São feitos de vários cachos de trigo. Se eu separar desse molho um cacho, ele seria um cacho de trigo, e não um molho de trigo. Mas nas primícias, a primeira ressurreição, deveria ser um molho de trigo. São vários cachos juntos. E aí vai fazer essa aplicação do que nós acabamos de ler. Na ressurreição de Cristo, quando ele morre lá em Jerusalém, é crucificado e morto, quando ele ressuscita, ele não ressuscita sozinho. Ele ressuscita com mais crentes que estavam mortos. As pessoas que morreram antes de Cristo e morreram servindo a Deus, na lei de Deus, eles ressuscitaram com Cristo. É isso que o texto está dizendo. Então, lá em Jerusalém, quando Cristo ressuscitou, no dia da ressurreição dele, outros mortos que estavam lá também ressuscitaram com ele. Ressuscitaram com ele. Então, isso é chamado a primeira ressurreição, já aconteceu com a morte de Cristo. É claro que não fica bem escrito o que é que aconteceu, na Bíblia não está bem claro, o que é que aconteceu com esses que ressuscitaram com Cristo, e depois tem outro texto que vai dizer que as mulheres receberam seus mortos, então eram irmãs que estavam vivendo na época de Jesus, e que na ressurreição de Jesus, o marido ressuscitou e foi para casa. Por quê? Porque ele ressuscitou e foi para casa dele, depois de tempos de mortos. Olha que coisa interessante. Essa é a primeira ressurreição, chamada a ressurreição das primícias. Então, esta já aconteceu, tá bom? Então, nós vamos aí no seguinte. O seguinte grupo é chamado de colheita, que participa da primeira ressurreição, que ocorrerá na ocasião do arrebatamento. Será os crentes mortos entre a ressurreição de Cristo e o arrebatamento. Ou seja, de 2000 anos para cá, esses crentes que ressuscitaram com Cristo, não fica muito claro, mas a linha de entendimento é que eles morreram. Depois eles morreram. Quem não morre mais é Cristo. Ele ressuscita, está agora num corpo glorioso, vai subir aos céus e não morre mais. Mas os demais que ressuscitaram, a linha de entendimento que temos é que eles morreram. E depois deles, outros crentes também morreram. Nessa ressurreição chamada colheita, tem aqui o nosso bolso, uma colheita sendo feita, vai ser quando Cristo, nessa colheita, ele vai vir buscar os salvos na terra, de todos os lugares. Ressuscitarão os que estiverem mortos. Então, isso está aí em Tessalonicenses 4:16. Vamos conferir o texto bíblico. Então, a 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Olha aí, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombetas de Deus, e os mortos que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com ele para sempre, estaremos com o Senhor para sempre. Então, o que está acontecendo nesse momento agora? Esse momento ainda não aconteceu. A primeira ressurreição, quando Jesus sai do túmulo, já aconteceu, gente. Agora, essa segunda, nós estamos aguardando, que é o chamado arrebatamento da igreja. Mas no arrebatamento da igreja vai ter a ressurreição de todos que morreram em Cristo. Porque ao tocar da trombeta, quem vai ressuscitar primeiro? O apóstolo Paulo está falando, os mortos ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, teremos nosso corpo transformado para subir com o Senhor. Então essa é a ressurreição chamada colheita, tá bom? E a terceira e último grupo são chamados de os rabiscos, que participaram da primeira ressurreição, que ocorreu no final da tribulação. Então, veja bem, esses são chamados rabiscos. O que era o rabisco? Em uma colheita, tem todo o processo. Nós falamos ali da primeira ressurreição de Cristo como o princípio de uma colheita que fazia-se em Israel, como você está vendo aqui, uma máquina fazendo a colheita. Então, na época não era máquina, eles iam e colhiam os seus trigos. Essa era a primeira colheita. Apresentava esse molho diante do sacerdote. Era vários cachos de trigo junto. Isso fala da morte e ressurreição de Cristo. Ele, sendo trigo, ele ressuscita não sozinho um cacho, mas com vários outros trigos junto. Fala da primeira ressurreição. A segunda é a colheita, quando Jesus vai vir buscar a igreja no arrebatamento. Os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão, fazendo aqui um resumo, ressuscitarão com Cristo, ok?
Essa é a segunda ressurreição. Mas e a terceira? Como que era a terceira? A terceira, ela se aplicava na lei de Israel, que dizia que toda colheita tinha que deixar os rabiscos, ou seja, tinha que deixar alguma coisa no campo. Se era um pé de laranja, você não podia colher todas as laranjas. Você tinha que deixar um pouco de laranja para o estrangeiro, para aquele que chegasse na última hora, para aquele que precisava ali de uma misericórdia, digamos assim. Então, essa vai ser a última ressurreição. Olha só, vai ser depois que Jesus buscou a igreja, que os crentes salvos já são ressurretos, aí entra a tribulação, aí no final da tribulação, para nós que somos mid-tribulacionistas, para nós que vamos ser arrebatados com Jesus antes da grande tribulação, quando termina o final da tribulação, vai ter pessoas que foram salvas através de muito sofrimento, mas elas foram salvas. Por quê? Porque agora elas viram que os crentes em Jesus foram levados embora, foram arrebatados, agora elas creem na palavra de Deus. Elas vão cair em si e vai dizer assim, poxa vida, Cristo verdadeiramente ressuscitou, levou o povo dele. Mas agora o que eu faço para herdar a vida eterna de novo? Aí vai passar pela grande tribulação, aí vai sofrer, vai ser quando eles vão falar que colocam uma marca sobre a pessoa, que a pessoa só vai poder comprar ou vender através disso. Então, esse povo, não quer uma marca, então você morre. Ele vai derramar o sangue. A salvação aqui nesse tempo, ela ocorrerá para essas pessoas com derramamento de sangue. Elas vão ter que dar a vida, literalmente, para poder se salvar. Por quê? Porque elas são os rabiscos, elas são os últimos frutos que estão na terra, precisam ser colhidos. Então, era como semelhante a uma colheita em Israel. Tinha que ter esses rabiscos, que são os últimos, que vêm por último. Alguém passa lá e a última laranja que está no pé, essa pessoa catou, esse é o rabisco. Por exemplo, Ruth, a Bíblia diz que ela ia rabiscar a terra, ou seja, o resto da colheita que sobrava, ela pegava para ela. Então, isso é chamado o rabisco. E esse rabisco, eles ressuscitarão no último, né, já depois da grande tribulação é que eles vão ressuscitar, já no final de todas as coisas, tá, pessoal? A gente tem que observar isso certinho para nós não confundirmos esses níveis de ressurreição aí, para você não confundir. Vamos lá, Apocalipse 20, versículo 1 em diante. Vai dizer assim, olha, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e a amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentado sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, veja bem, essa ressurreição vai ser dessas pessoas, essas pessoas que passaram pela grande tribulação, que derramaram o seu sangue, que não negaram Jesus, não receberam o sinal da besta, não adoraram o falso profeta, tudo na grande tribulação. Esse povo, eles morrem por causa da sua fé em Cristo Jesus. Mas depois eles vão acontecer com eles, eles vão ser ressurretos, eles vão ressuscitar, tá bom? Então essa é chamada a ressurreição que ocorrerá no final da tribulação, tá bom? Então vamos lá. E a ressurreição dos ímpios, que ocorrerá em uma única e exclusiva fase, que se dará por ocasião do grande trono branco, no fim da nossa era. Então, essa vai ser a última ressurreição, chamada ressurreição dos ímpios. No versículo 13, onde nós estávamos lendo, vai falar sobre isso. Olha aí, quer ver? No versículo 13. Olha o que diz aí. E deu o mar os mortos que nele havia, isso é ressurreição. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, isso é ressurreição. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte.
E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, aqui o que acontece? Todos os ímpios, essa é a última ressurreição, todos os ímpios vão ter que ressuscitar. Eles vão ter que vir do inferno e ressuscitar os corpos com que eles morreram. Vamos supor que o cara era um ímpio, e aí o que acontece? Ele foi morto a tiros e tudo mais. Ele vai ter que buscar esse corpo, aonde ele está, ele vai buscar esse corpo, ele vai vir com o seu espírito para esse corpo, vai vir com a sua alma para esse corpo. E em corpo, alma e espírito, ele vai ser lançado no inferno, vai ser lançado no lago de fogo, porque ele já estava no inferno, vai ser lançado no lago de fogo. Então, o que é que estava no inferno? A alma já estava lá no inferno perturbada. O corpo já estava em algum lugar no mundo. Mas eles vão ter que se unir, o corpo vai ter que se unir à alma e ao espírito. E agora eles serão lançados ao julgamento, chamado a ressurreição dos ímpios, que ocorrerá em uma única e exclusiva fase, está aqui na nossa tela, que se dará por ocasião no grande trono branco, no fim da nossa era. Então, aqui o dia do grande julgamento, o grande trono branco. Todos esses aqui morreram sem Jesus. Agora eles estão diante do trono branco. Eles ressuscitaram, a alma voltou para o corpo, o espírito voltou para o corpo e agora estão diante de Deus. Espírito, alma e corpo. Para quê? Para receber a sua sentença final. Após isso, não tem mais o que fazer. O fim da história, o fim da era é. Tá bom, gente? Então é isso aí que a gente entende, tá? Vamos lá. Aí passa agora, a gente muda agora de... Se você observa aqui em cima, olha, no meu mouse ali, tem o tópico 3 que nós vamos trabalhar agora. Então, fecha essa janela e abre-se uma nova janela aqui para nós. Os 3 tipos de ressurreição, tá? Nós vamos entrar nos 3 tipos de ressurreição e depois a gente vai caminhando aí enquanto dá essa aula. Vamos lá. Os 3 tipos de ressurreição. O primeiro tipo de ressurreição, a ressurreição dos mortos. Lucas 7 vai falar o quê? O filho da viúva de Naim. Lucas 8, 54 e 55 vai falar do quê? A filha de Jairo. João 11, 34, João 11, 43 e 44 vai falar da ressurreição de Lázaro. Então, essa ressurreição é chamada ressurreição dos mortos. No nosso livro, vai ter outras, né? Vai ter outras pessoas ali apresentadas como que ressuscitaram, como no Antigo Testamento, o filho daquela mulher que Eliseu prometeu um filho, ela tem um filho, depois o filho morre, o menino morre, Eliseu vem, deita sobre o menino, ressuscita o menino de novo. Então, essa ressurreição, o que acontece? O filho da viúva, ou seja, a mulher era da viúva. Agora, quem tinha que tomar conta dessa mulher? Era o filho dela, que era o filho mais velho dela. Era o único filho dela. Ela tinha que tomar conta dela. Mas o filho também morreu. Aí Jesus vem e ressuscita esse filho. A mesma coisa a filha de Jairo. Uma menina de 12 anos. Ela morre, Jesus vai lá e ressuscita ela. A mesma coisa de Lázaro, um homem de meia idade, talvez 30 e poucos anos. Ele morre e Jesus ressuscita ele. Mas o que acontece com essa ressurreição? Ela tem um prazo de validade. E qual é o prazo de validade? Eles ressuscitaram, mas morreram de novo. Não se fala aí quanto tempo esse jovem, esse filho da viúva, continua vivendo. Não se fala quanto tempo a filha de Jairo continua vivendo. E não se fala quanto tempo mais Lázaro continuou vivendo. Mas todos eles morreram. Então, esse é um tipo de ressurreição, tá bom? Entendemos isso, fechamos a janela e vamos para a próxima. A ressurreição dentre os mortos. Agora, Lázaro e todo aquele pessoal que ressuscitou, eles morreram. Mas agora vai ter essa ressurreição dentre os mortos. E vamos ver acerca disso, a ressurreição dentre os mortos. Lucas 20, versos 35. Bora lá. Isso tem uma aplicação em grego que nós não vamos nos aprofundar, porque nós não tivemos ainda introdução ao grego, que é uma matéria que nós temos ainda. Mas as palavras que você não está entendendo aí são palavras gregas, né? São palavras gregas. Lucas... Vamos lá então, gente. Lucas, capítulo de número 20. E é isso que a gente está falando. Olha, não pule os textos bíblicos do seu livro, leia todos eles, porque ele tem uma linha de raciocínio e todo bom estudioso, né, ou um bom teólogo, que é o que você está preparando para ser um bom teólogo,
e precisa comer a palavra por completo, tá? Então vamos a Lucas, gente. Eu abri aqui errado em Apocalipse, mas tá tudo certo. Bora lá. Lucas, capítulo 20, versos 35. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo, bora lá. Sobrevindo os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciões e falaram-lhe dizendo, diz-nos, com que autoridade fizesse essas coisas ou com que recebeu essa autoridade? Respondendo ele, deixa eu achar aqui a chave, né? Respondendo ele, tal, batismo de João, eles arrazoaram entre si, disseram, tal, e... Bom, esse texto aqui não está batendo aqui sobre a ressurreição. Vamos ver Filipenses 3:11 aqui, onde é que acontece aqui, gente? Na segunda referência, né? Se a segunda não der também, complicou para nós. Filipenses 3 e o versos 11. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo pelo que eu também fui alcançado. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando o quê? Da carreira da fé, daquilo que ele está batalhando e vivendo. Ali o apóstolo Paulo está perto da morte. Então, ele vai falar dessa ressurreição, da ressurreição dentre os mortos, a ressurreição dentre os mortos, que é essa ressurreição que nós temos aqui, a ilustração, olha. E essa ressurreição, ela vai se dar quando? Na vinda de Cristo. A ressurreição para fora. Então, esses estão mortos, morreu com Cristo Jesus. As trombetas soou, esses são os que vão ressuscitar primeiro, ó. Estão saindo de dentro do túmulo. Então, dentre os mortos, eles ressuscitam para subir com Cristo nos ares, tá bom? A ressurreição dos mortos e Apocalipse 20, é Daniel 12. Vamos lá em Daniel, que a gente já leu algumas coisas de Apocalipse. Vamos para Daniel 12 ali, olha. Então, nessa aula, nós vamos nos aprofundar nos textos bíblicos. Nas próximas, a gente vai vendo como que nós vamos fazendo aí. Nós vamos ler mais textos, vamos discorrer mais o assunto. Olha lá, Daniel capítulo 12. Daniel e Apocalipse, quando nós estudamos escatologia, que é a matéria que estamos estudando, ela é linkada com o livro de Daniel, tá? Porque ela tem essas palavras proféticas aqui. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. O que deu aqui, Jesus amado? Estou no texto errado, pessoal. Daniel 12, versos 2. Daniel 12, 2, olha. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, olha aqui, o grande julgamento, o grande trono que nós falamos. Então, uns vão ressuscitar para ir morar no céu com Deus e outros vão ressuscitar para a condenação. Então, essa é a ressurreição dos mortos. Quando Cristo soar a trombeta, os mortos ressuscitarão. Essa é a ressurreição dos mortos, tá bom? Nesse de número 4, o que acontece nessa parte número 4? Com que corpos ressuscitarão os salvos no arrebatamento? Deixa eu ver como está o nosso andamento aqui, que de repente isso dá para a gente finalizar essa primeira aula, né? Então, veja bem aqui, olha. Agora já vai para uma outra parte do assunto. Com que corpos ressuscitarão os salvos no arrebatamento?
Então, vamos ver com que corpo será isso, olha. Com o mesmo corpo de Cristo. É com o mesmo corpo de Cristo. Então, nós vamos lá em Filipenses. Olha, em Filipenses. Então, todos, no soar da trombeta, vamos ressuscitar. E com que corpo nós vamos ressuscitar? Com o mesmo corpo de Cristo. Filipenses 3, versos 21. 3, 21, que diz assim, olha. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então, ou seja, olha aqui, quando Cristo ressuscita, ó, o túmulo aberto e Jesus saindo do túmulo, ele ressuscita nesse corpo glorioso. Então, é com esse corpo glorioso, porque assim como nós morremos com Cristo, também devemos ressuscitar com ele. A Bíblia diz isso. Como nós morremos, nós também devemos ressuscitar com ele. Então, nós teremos um corpo como o corpo de Jesus na ressurreição, tá bom? Aliás, na cultura judaica, eles afirmam que nós teremos uma idade de 33 anos na ressurreição do corpo glorioso. Olha ali, será um corpo glorioso. Em Coríntios vai falar sobre isso também, olha lá. 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 43. Gente, olha o que diz aí. Coríntios 15, 43. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Então, está falando de um corpo glorioso, como é o corpo de Jesus. Será um corpo poderoso. Será um corpo poderoso. Então, Isaías 30, ele vai dizer o quê? Que um corpo que não se cansa, não se fadiga, corre, não se cansa, não se fadiga. Então, isso é um corpo glorioso. Essa é a referência que temos lá, tá bom? Uma outra coisa, um corpo celestial. É o que nós temos aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 15, o verso 48. Vamos ver lá. Que está escrito, qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. Então, como o corpo glorioso aqui dos celestiais, será o nosso corpo também. Nós estaremos no corpo glorioso também, tá bom? Seremos semelhante a Cristo. Nosso corpo vai ser semelhante a Cristo. É o que estamos falando aqui, gente. Da cultura judaica, que diz que nós teremos 33 anos, que é o ano da morte de Jesus, e seremos semelhante a ele. No versículo 2 vai dizer assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como o veremos. O que o apóstolo João está escrevendo? Ele está dizendo, olha, nós somos de Deus, né? Somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Por quê? Porque na ressurreição, o nosso corpo não vai ficar doente, não vai ter doença, não vai ter morte, não vai ter destruição. Então, é nesse corpo que nós vamos ressuscitar, tá bom? Após a ressurreição, não se pode mais morrer. É isso que eu acabei de falar. Não se pode mais morrer na ressurreição. Então, em Lucas 20, vamos ver o texto de referência de Lucas 20. Em Lucas 20, nós vamos ter aqui o seguinte, olha. Lucas capítulo 20 e o versículo 36. Que diz assim, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, já não pode mais morrer. Então, depois dessa ressurreição, nenhum salvo em Cristo Jesus vai poder morrer. Tá certo? Que é a última ressurreição aí. Marcos 12, 25, aqui vai falar a mesma coisa em livros diferentes, mas vamos lá. Marcos capítulo 12, verso 25, né? Marcos 12, verso 25. Que diz assim, olha, porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento,
mas serão como os anjos nos céus. Então, esse corpo glorioso, e não morre mais, porque anjo não morre, né? Após a ressurreição, teremos um corpo assexuado, né? Teremos um corpo assexuados, ou seremos assexuados. O que é ser assexuados? É não ter sexo. Então, veja bem, os anjos não têm sexo, não tem anjo e anja, né? Não tem anjo macho e anja fêmea, não. Simplesmente são anjos. Assim nós seremos assexuados, nós não teremos o sexo, porque não vai ter homem e menina. É menino e menina, homem e mulher. Não terão, porque seremos semelhantes aos anjos que acabamos de ler nesses dois textos que nós acabamos de comentar sobre eles, tá certo, pessoal? Então, o resumo acerca da ressurreição, ele é esse, tá? No nosso livro, ele está bem autoexplicativo, muito bacana, e você deve permanecer nos seus estudos. Então, assim, nós vamos encerrar aí o capítulo de número 2, tá bom? Olha só o resumo aqui, olha. Com que corpo os salvos ressuscitarão no arrebatamento? Primeiro, com o corpo, com o mesmo corpo de Cristo, nós já vimos lá. Está no nosso livro aí, né, no seu livro também, na última página do seu livro, antes do capítulo 2 aí, tá certo? Isso, no finalzinho do capítulo 2 do seu livro, a página 22 está aí, olha. Então, como que vai ser a ressurreição? Vai ser dessa maneira aqui, olha. Um corpo como o de Cristo, será um corpo glorioso, será um corpo poderoso, será um corpo celestial e seremos semelhantes a Cristo. Após a ressurreição, não se pode mais morrer. E após a ressurreição, teremos um corpo assexuado, ou seja, como os anjos. Se vocês quiserem escrever aí no seu livro, onde está escrito um corpo assexuado, faz uma setinha embaixo e escreva aí como os anjos, seremos como os anjos, tá bom? Queridos, olha, nós vamos ficando por aqui, amados alunos e alunas, nós vamos ficando por aqui, tá bom? Essa é a nossa 5ª aula do capítulo de número 2. E aí nos veremos aí, se for necessário gravar uma aula, até porque essa aula é uma aula de reposição, tá bom? Porque as outras a gente já grava online mesmo, quando estamos fazendo aula online, a gente já grava e manda para os alunos que não conseguem acompanhar a gente. Faça um bom proveito, um bom estudo, mergulhe aí nas escrituras. Deus abençoe, firme na rocha e até a nossa próxima.